Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. É muito bacana eu ter essa oportunidade de todos os dias estar conversando com vocês. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva aqui no nosso portal, porque aqui todos os dias nós analisamos os principais acontecimentos do nosso país. Eu, quando criei esse portal aqui, esse espaço, o propósito era falar de política, falar de economia, de filosofia, dos assuntos que eu sempre lecionei. Mas eu nunca imaginei que eu fosse fazer aqui do nosso espaço também um local de contribuição para combater todo tipo de macropicaretagem que está comandando o nosso país. É certo que o mundo vive uma permanente luta ou conflito entre classes sociais. Quem está no topo da pirâmide jamais quer abrir mão de algum privilégio e quem está embaixo está o tempo todo legitimamente lutando para terminar as desigualdades, para melhorar de vida, para ascender socialmente, para ter mais educação, para ter mais cultura, para ter mais lazer, enfim, mais conforto e dignidade. Aqui no nosso país, nós vivenciamos uma situação parecida. Nós que estamos na classe média baixa, as pessoas pobres, têm esse anseio legítimo também de fazer alguma coisa para construir um país melhor. No entanto, a gente tem no topo da pirâmide do nosso país o pior que as classes dirigentes, as elites econômicas, as elites governamentais, as elites militares podem fazer numa nação como a nossa. Existe uma picaretocracia que faz todo tipo de estratégia para manter grande parte do povo brasileiro na ignorância e na escuridão. E aqui a gente tenta acender algumas velinhas aqui, alguns palitos de fósforos, e a gente vai falar disso hoje aqui no nosso portal. Se você está chegando agora, como eu falei, você aqui é muito bem-vindo, não esqueça de dar joinha, compartilhar os nossos vídeos e mandar seus comentários e as suas opiniões. Gente, eu quero começar aqui com um aspecto falando de religião. Eu tenho dito a vocês que o presidente da República, ele nunca teve uma base social muito grande. Ele sempre vagou, né, com os seus pensamentos obscurantistas, com a sua pequenez intelectual, com a sua falta de entendimento sobre qualquer assunto. Mas aí ele enxergou, numa parcela da sociedade, um ambiente onde ele poderia, com as suas ideias medievais, ter algum tipo de sucesso político. Eu me refiro aí a algumas agremiações político-empresariais religiosas que se venderam, se associaram ao presidente da República para conseguirem mais espaço no poder, para conseguirem cada vez mais, através da ignorância dos explorados, mais dividendos políticos, dividendos econômicos e jurídicos. E o Bolsonaro, ele tem colado no pastor Silas Malafaia, que passou a ser uma espécie de consultor jurídico do Planalto, né? O que o Malafaia diz, no outro dia o Bolsonaro está falando igualzinho ou vice-versa. É uma combinação, aí sim tem uma combinação, tem uma casadinha de comportamentos políticos, comportamentos religiosos, empresariais, enfim, e exploradores da fé também, né? E aí eu recebi esse vídeo aqui do Bolsonaro, do Malafaia. Eu confesso a vocês que eu já não sei mais se é possível a gente ficar estarrecido com esse tipo de gente. Eu quis compartilhar com vocês isso aqui só para vocês tirarem suas próprias conclusões. Vamos lá. Consultor jurídico do presidente da República, usando um artifício muito esperto, né, entre aspas, para arrancar dinheiro, mas não é para arrancar pouco dinheiro, não. Arrancar dinheiro forte, né? Vamos ver o que ele disse aqui. Vamos lá. Entendeu? A minha declaração é essa. 7 pessoas para doar uma oferta acima de R$10.000 para receber uma colheita incontável, igual a essa de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. Eles semearam a coisa mais preciosa que tinha no tempo da seca, que era a água. E Deus mandou uma chuva. Ninguém tem como contar a quantidade de chuva. Assim seja com você. Uma segunda palavra profética para uma semeadura. Uma semeadura para quem quer, para quem pode e para quem se sentir tocado e para quem crer. 10 pessoas com uma oferta de R$10.000 para receber uma colheita incomparável. Igualzinho, está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Bom, preste bastante atenção. Gente, o negócio é sério. Eu não sou um profundo conhecedor de Bíblia, mas eu já li. E eu fui lá ver os ensinamentos bíblicos aí. Essas duas
partes da Bíblia, né, que o consultor jurídico do Bolsonaro está usando para pedir 10 mil. Por que não 12 mil, 6 mil? Qual é a tabela de Deus aí para obtenção de benefícios, né? E lá no Reis 18:30 diz, então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. O que isso tem a ver com 10 mil reais? Né? E aí depois, no outro trecho citado, no versículo bíblico, Reis 17:14, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. O que tem a ver 10 mil reais? Juntar 10 pessoas, 7 pessoas para dar 10 mil reais. E aí eu não posso deixar de me lembrar dessa canção aqui do Bezerra da Silva, poeta popular, que está completando 30 anos agora essa canção, chamada Pastor Trambiqueiro. Em determinado momento da canção, vocês vejam que a filosofia popular ela é muito certeira, né? Ela é muito direta. Disse o Bezerra da Silva, cuidado com ele de terno e gravata, bancando o decente. É o diabo vivo em figura de gente. É o pastor trambiqueiro enganando inocentes. Ele também não explica o porquê da mudança da água para o vinho. Só porque na Umbanda não vale dinheiro, resolveu ser crente para roubar os irmãozinhos. Não é fé que ele tem, é simplesmente a febre do ouro. Custa caro a palavra de Deus. O pastor chega pobre e arruma tesouro. Então, Bezerra da Silva. E por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque amanhã está marcada uma concentração onde esses grupos que se proclamam religiosos querem fazer uma concentração de 1 milhão de pessoas amanhã em Brasília. Dá para vocês acreditarem que numa pandemia tem gente querendo aglomerar a gente do Brasil inteiro, caravanas, para as pessoas se contaminarem e depois levarem vírus para todos os cantos? Bom, se essas pessoas assinassem um termo que elas não procurarão hospitais públicos se elas forem contaminadas, que elas não vão tirar as vagas de pessoas que estão lutando contra a morte, a favor da vida, se essas pessoas se comprometem a não utilizar nenhum tipo de medicamento que está fazendo falta, nem ocupar um leito que está fazendo falta, até poderia ser razoável, né? O direito da pessoa se exterminar, ela se autoflagelar. Mas não é o caso. Essas pessoas, elas estão colocando em risco o resto do povo brasileiro. E aí, o que a gente tem de apoio e picaretagem no meio dessa história? Ele, como sempre ele, o Dudu Bananinha, que publicou o Twitter dele é o hashtag vou pra guerra com Bolsonaro. Filho de Bolsonaro dizendo que vai pra guerra, chega a ser uma coisa, uma comédia, né? Porque nenhum dos 4 filhos do Bolsonaro serviu o Exército, Marinha e Aeronáutica, né? Eles fugiram daquele ambiente que tem que se submeter a algum tipo de ordem, de lei, de trabalho, como o diabo foge da cruz. Mas, no entanto, essa gente se coloca como guerrilheiros, né? E aí, no Twitter, ele publica. E agora ele está saindo com a bandeira de São Paulo, no Twitter dele, porque todo mundo sabe que ele não mora em São Paulo, ele não tem vida social em São Paulo, e que ele virou deputado em São Paulo por conta de uma picaretagem, um trambique jurídico. Criou um domicílio fajuto lá em São Paulo, porque senão ele teria que disputar as eleições no mesmo domicílio do pai. Como eles gostam muito de boquinhas, então eles se dividem para cada um conseguir eleição sem se conflitar um com o outro. E ele diz o seguinte, após décadas de escravidão, o Brasil rompeu as correntes do comunismo. Onde é que tinha comunismo aqui, infeliz? Eu fico impressionado com o nível de boçalidades crescentes que essa gente diz, né? Guiados por Deus, sempre invocando Deus, levado pelo povo, um homem lidera essa guerra, o presidente Bolsonaro. Com ele lutaremos sempre pela democracia a favor da soberania do povo. Vou para a guerra com Bolsonaro. Bom, então está aí o imbróglio todo formado. E aí, a respeito do nosso papo de ontem ainda sobre impeachment, muita gente está falando, será que essa CPI não vai terminar em pizza? Isso vai terminar em pizza? Gente, olha só, CPI a gente sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Há uma falsidade que está sendo disseminada pelos bolsonaristas que essa CPI ela cuidaria apenas de examinar falhas do governo Bolsonaro. Não é verdade. E se o Bolsonaro não tem nada a temer, se ele acha que fez tudo certo, se ele tem essa convicção, por que não deixar a CPI trafegar? Até seria uma forma dele legitimar os atos que ele realizou. Nada como uma investigação bem feita diante de um homem probo, né, para ele conferir ali, mostrar que estava fazendo tudo certo. Qual o medo
de uma CPI. E mais, quando se diz que a CPI só vai investigar o governo dele, é mentira, porque a CPI é como uma investigação policial. Se alguém fizer um depoimento que aponte a corrupção no Estado, numa prefeitura, isso vai ter desdobramento, isso pode ser levado para o centro da CPI também. Então não tem um objeto que é intransponível, não existe uma muralha. Ela pode começar, mas ninguém sabe por onde ela pode ir, né? Mas o presidente, orientado pelo seu tutor constitucional, Malafaia, né, provavelmente, e sempre ali atrás com seguranças, né, os caras que de vez em quando ele bota nas lives, de vez em quando ele manda um ou outro para Israel. É um troço muito patético, o Bolsonaro se desloca, eles se deslocam atrás. Ele vai para uma outra posição, eles ficam atrás, sempre protegendo as costas do Bolsonaro. Isso tem alguma coisa freudiana no meio disso aí, né? Mas aí o Bolsonaro fala uma coisa muito grave e a gente vai ver como é que foi o tratamento disso nos meios de comunicação. Vamos ver a fala dele absurdamente grave. Vamos lá. Então, instale a CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. É exatamente isso. A CPI não é para apurar desvio de recursos de governadores. É para apurar, segundo lá está na ementa do pedido de CPI, né, omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, tá, para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. Qual é o detalhe? Lá dentro do Senado, tem processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, esse... Bom, vou poupar vocês de mais falas, porque eu quero pular logo para a parte que diz respeito à formação da opinião pública. Então isso aí foi o que o Bolsonaro falou e isso é distribuído pelas redes sociais, todo mundo replica esse discurso dele como sendo a verdade absoluta, né? Então, o que ele disse aí especificamente? Ele disse que o Barroso, o ministro Barroso, comete crime, ou crime de prevaricação, ou de corrupção ativa, ou corrupção passiva, ou advocacia administrativa, todos previstos no Código Penal, porque ele estava em conluio com alguns senadores para algum tipo de benefício, algum tipo de jogadinha, uma jogada casada. É uma jogada lícita ou uma jogada ilícita? O que o Bolsonaro está dizendo? E mais, e aí o Bolsonaro parte para agressões pessoais ao Barroso. Falando que todo mundo conhece o passado dele, enfim. Isso tudo, gente, foi uma coisa muito grave, muito cabeluda. E aí a gente vai ver o comportamento do principal telejornal do nosso país e dos outros da principal emissora jornalística do nosso país. Eles deram importância a isso? Eles estão querendo desgastar o Bolsonaro? Ou eles estão, com esse comportamento, aliviando aquilo que foi dito? O Bolsonaro falou coisas gravíssimas, cometeu ali crime, porque ele fez falsidades, cometeu falsidades contra o ministro da Suprema Corte Brasileira. E como é que o Jornal Nacional tratou dessa questão? Vejam o tom, vamos lá. O objetivo da CPI da Covid será apurar as ações e omissões do governo federal. O presidente Bolsonaro demonstrou irritação. Hoje cedo, o presidente Bolsonaro... O presidente Bolsonaro demonstrou irritação. Foi isso que aconteceu? Ele cometeu crime, ou ele fez acusações gravíssimas. Foi isso que aconteceu. Ele não ficou apenas irritado. Eles mostram alguma cena? Não. Aí eles mostram imagens do telefone celular com o texto, sem passar nenhum tipo do peso que essa acusação grave ela tem, partindo de um presidente da República. Vamos acompanhar aqui, vamos conferir como é que eles fizeram. Vamos lá. Bolsonaro fez críticas ao ministro Luiz Roberto Barroso em uma rede social. Bolsonaro disse que a CPI que Barroso ordenou instaurar de forma monocrática, na verdade, é para apurar apenas ações do governo federal. Gente, deu para perceber a diferença de peso? Uma coisa é você colocar aquelas imagens e você depois pedir a opinião de juristas, de políticos, do que aquilo representa, do que representa a agressão do presidente da República à Suprema Corte. E mais, ele fez falsidades ali na medida que ele disse que existe lá no Supremo Tribunal Federal processos parados por CPI de lava-toga contra o Poder Judiciário. Gente, as CPIs ou Poder Judiciário só podem agir quando há uma motivação, quando há um objeto específico. Se tiver algum processo iniciado lá no Senado Federal e ele chegar até o Supremo Tribunal Federal pelas mesmas razões, porque o presidente do Senado não quer disparar aquilo, o Poder Judiciário ele pode fazer a mesma coisa, ele pode determinar
que se abra uma CPI para cumprir aquilo que está na Constituição. Então, existem muitas falsidades, e como eu digo a vocês, né, num país onde o presidente da República é orientado por um pastor que faz aquele tipo de coisa que eu mostrei para vocês, é complicado. O Bolsonaro estava passeando hoje, pegou a moto dele, leva aqueles ministros, todo mundo com roupinha de Elvis Presley, né? Elvis Presley fracassado, vão todos ali passear, vão para a periferia, a pretexto de examinar o que está acontecendo, vão lá apenas para andar de motocicleta e depois o Bolsonaro faz as suas presepadas tradicionais. E o pessoal que se elegeu com o Bolsonaro, aqui é um deputado chamado Felipe Barros, né? Para fazer o seu comportamento de... Deixa eu botar isso aqui certo, gente. Para aprofundar a vassalagem da ignorância em relação à pessoa idem, que está à presidência da República, os seus deputados, esse Felipe aqui, ele que se diz advogado, ele vem com uma aberração, querendo acionar a Advocacia Geral da União para isso aqui que vocês vão ver agora. Vamos lá. Mais uma vez. Maravilha, maravilha. Bom, então vamos começar a falar aqui no tema, né? Com deputados, né? Deputados denunciam Barroso por abuso de autoridade. Os deputados federais, Carlos Jordão. Vamos lá. Solicitando que a AGU ingresse com um pedido de impeachment, ou seja, crime de responsabilidade em relação ao ministro Luiz Roberto Barroso por atividade político-partidária. Atividade político-partidária é uma das hipóteses de crime de responsabilidade, ou seja, de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Gente, olha só, é uma aberração tão grande, é uma gente tão mal formada ou mal intencionada, ou gente destrambelhada, porque a Advocacia Geral da União, já conversei com vocês aqui nos nossos papos anteriores, é um órgão que defende os interesses da União. Como é que um deputado vai querer que a Advocacia Geral da União entre com um processo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal? É um troço sem pé nem cabeça, gente, é uma gente perturbada, é uma gente doente, mas eles estão apenas como um anteparo do grande problema que nós vivemos no nosso país. Como disse o ministro Salles outro dia, enquanto nós estamos distraídos com essas questões, com esses loucos, a boiada está passando. A gente está vendo a cobertura muito tranquila, muito calma, excepcionalmente jornalística, isenta, né? Sem colocar o presidente no centro do conflito, porque isso preserva o presidente, isso dá longevidade ao presidente. E dando longevidade ao presidente, a boiada está passando por trás e a gente não está vendo todas as entregas que estão sendo feitas com o nosso país. Mas essa CPI pode trazer novos elementos, elementos tais que até os meios de comunicação não consigam abafar, não consigam esconder. E nesse meio ambiente, a gente vai continuar o tempo todo aqui jogando as nossas velhinhas, denunciando, mostrando o que está acontecendo, porque a gente vai chegando. As coisas vão se amplificando, não dá para esconder tanta patifaria, tanta entrega, tanta maluquice o tempo todo, né, gente? A gente vai chegando nos lugares aí. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Gente, tchau.